Bom dia, Tailândia! Bom dia, meu povo querido e amado. Bom dia, meu querido Brasil. Que a paz seja com todos. Estamos começando mais um programa Impacto da Fé para abençoar a sua vida. Que alegria estar com você, concluindo essa semana, pela graça do nosso bom Deus. Chegamos até aqui. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. E você, de fato, tem sido alcançado pelas bênçãos do Senhor, mediante as ministrações e, é claro, toda a grade de programas que nós temos transmitido por meio do Impacto da Fé. Então, mais uma vez, a gente vai aqui nessa sexta-feira, no propósito de fechar a sexta-feira com chave de ouro. Essa semana, nós tivemos uma semana muito edificante, muito produtiva, com conselhos e direções para a nossa vida. Eu tenho certeza que todos os que estão acompanhando o programa, é claro, pelo feedback também que nós recebemos das mensagens dos nossos espectadores, internautas, que estão sendo abençoados e, é claro, também sendo enriquecidos por aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração aqui. Então, a programação de hoje, nós vamos estar tratando mais uma vez de temas relevantes, teológicos e até mesmo temas de caráter empresarial, para que você cresça na sua vida profissional também. Daqui a pouco, o Laudenilson vai estar comigo aqui, já falando das dicas de empreendedor, tá bom? E é claro, no segundo bloco, nós vamos estar tratando de um tema muito interessante. O tema é por que Jesus geralmente não divulgava os seus milagres em algumas circunstâncias, em alguns contextos. Ele mesmo pediu para que as pessoas não pudessem divulgar as ações milagrosas que ele estava realizando. O que significa isso? E por que nesses momentos Cristo pedia para que essas pessoas não pudessem divulgar os seus milagres? Nós vamos entender o contexto disso, é claro, e em cima dessa história, em cima dessas situações, nós vamos extrair princípios bíblicos para a nossa vida e sermos mais uma vez direcionados conforme aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então, vem com a gente, aproveita que nós já estamos transmitindo o programa por meio das nossas plataformas digitais, né? Como eu sempre digo, por meio dos nossos aplicativos. Já estamos aí pela página no Facebook, o SBT Tailândia. Já estou aqui colocando, ó, bom dia, vou colocar um bom dia lá na nossa página, tá bom? Vai lá, visita agora mesmo o SBT Tailândia no Facebook e deixa a sua participação especial. Ela é muito importante para nós. Você consegue também fazer com que essa programação alcance outras pessoas compartilhando. Torne o seu perfil de rede social uma plataforma de esperança, onde outras pessoas possam encontrar a mensagem que nós transmitimos aqui. É só compartilhar o programa, tá bom? Você consegue também copiar o link e jogar esse link no grupo da família, no grupo da igreja, nos grupos de WhatsApp, tá bom? Para que o máximo de pessoas sejam alcançadas por meio da programação. Agora mesmo, os 4 cantos de Tailândia está sendo alcançado pelo programa Impacto da Fé, mediante a melhor TV da cidade, que é o SBT Tailândia. Então aproveita e fica com a gente até o final desse programa. Também visite o nosso site www.tvguajará.com.br. Por lá você se mantém informado através das notícias do nosso telejornalismo, que traz a você notícias de Tailândia e região e também do nosso querido Brasil. Tá certo? E, é claro, não posso deixar aqui de colocar o número do programa já em aberto, para que você envie sua mensagem diretamente para o nosso WhatsApp. É só enviar o seu número, a sua mensagem agora, que nós recebemos com muito carinho e vamos mandar aquele abraço especial, tá bom? É hora de impacto, é hora de impactar a sua vida, tá certo? Minha gente querida, enquanto a gente já está recebendo mensagens aqui dos nossos espectadores, antes das dicas de empreendedor aqui com Laudenilson Luna, eu gostaria de lançar aqui a minha agenda desses dias, tá bom? Eu estarei ministrando em 3 eventos muito importantes aqui em Tailândia e região, e se possível for, se você puder acompanhar esses lugares e ir lá visitar onde eu estiver, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado nesses eventos onde nós estaremos ministrando, tá bom? No outro sábado, tá certo? Então, o evento vai estar acontecendo na sexta e no sábado, dia 29 e 30 de março agora, tá bom? No dia 29 vai estar ministrando os respectivos ministrantes, o pastor Adriano Santiago e o presbítero Oséias Lopes, com os seguintes temas: a origem da igreja e a missão da igreja. Ótimo, viu? Dia 29, o pastor Adriano Santiago e o presbítero Oséias vão estar ministrando em cima desse tema, tá? Já no sábado, dia 30, eu, Leonilson Santos e o presbítero René de Jesus vai estar ministrando no sábado com os seguintes temas: a natureza da igreja
e a igreja como um organismo organizado, tá bom? Este evento tem total apoio do pastor presidente das Assembleias de Deus aqui em Tailândia, o pastor Abdias Cunha Barros. Um abraço ao meu pastor, que pode estar acompanhando o programa agora, e eu quero também dizer que essa conferência ela é baseada na revista da Escola Bíblica Dominical. Se você é um aluno da Escola Dominical, você não pode perder essa conferência, tá? Tem um tema geral de O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo, tá bom? Quer participar desse evento onde eu estarei ministrando? É só marcar e tira um print, dia 29 e 30, conferência da Escola Bíblica Dominical, você é meu convidado especial, tá bom? Vamos lá, próximo evento onde eu estarei ministrando, vamos lá? Olha, dia 31 de março, a partir das 6h30 da tarde, eu estarei ministrando no culto da Escola Bíblica Dominical, encerramento do trimestre, das lideranças, né? Olha só, na verdade organizado pela liderança da EBD, o diácono Nivaldo e o auxiliar Jordânio, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Missão, né? Missão Independente, acredito que seja isso. Campo de Palmares, na rua Jatobá, 154. Olha só quem vai estar com a gente aí, uma gama de pessoas. Vai estar a cantora também Ana Clara, vai estar participando deste culto de Escola Bíblica Dominical, de encerramento de trimestre, e você não pode perder. Alô Palmares, eu vou estar com vocês aí neste evento maravilhoso. Se você é de Tailândia, faça sua caravana e vai. Se você não é de Tailândia, é de Palmares, chama a família, vai lá participar desse evento. Dia 31 de março eu estarei aí com vocês, pregando no culto de Escola Bíblica Dominical, encerramento de trimestre, tá bom? E o último evento que eu estarei, minha agenda desses dias, esse aqui vai ser bênção demais também. O Seminário para Obreiros, né? Que bênção! Vai estar aí com um tema geral, a natureza do evangelismo. Seu ministério é guiar para a verdade, João 16:13. Bom, eu estarei ministrando nesse seminário para obreiros no Templo Central da Assembleia de Deus, no Campo de Olho d'Água, tá bom? Que é presidida pelo pastor Isaías Paiva, e este evento, esse seminário para obreiros, está sendo organizado pelo presbítero Edilson Gomes, que é secretário de missões, e o presbítero Valmes Moreira, que também é secretário de missão, tá? Este evento aí também tem total apoio do Instituto Avançar, né, cursos, e também do Instituto IBAC Teológico, tá bom? Então, qual é a data, Leonilson? Dia 6 e dia 13 de abril, tá? Vão ser dois sábados, dia 6 e dia 13 de abril, vai ser um seminário para obreiros. Se você puder ir nos 2 dias, aproveita e vai ser muito bom. Agora, se você puder em um desses 2 dias, vai do mesmo jeito, que você certamente vai ser impactado por esse seminário de obreiros. Leve as pessoas que você conhece, que entendem que possuem um chamado de Deus, que esse evento vai ser fantástico, tá bom? Vai ser muito impactante para a sua vida, tá certo? Essa aí é a nossa agenda que eu coloco para você, tá bom? Quem quiser me acompanhar, é só também enviar a mensagem, que a gente manda direitinho as datas das nossas agendas aqui em Tailândia, tá certo? Bom, vamos lá? Nós vamos agora aqui contar mais uma vez com a participação do meu amigo Laudenilson Luna, que vai estar trazendo para nós as dicas de empreendedor de hoje. Nós trago aí dicas importantíssimas, é claro, porque nós acreditamos no potencial da nossa cidade, um potencial profissional, empresarial, comercial, desde os micro, né, aos grandes empresários, desde a pessoa que é um microempresário que vende até brigadeiros, né, até uma pessoa que tem estruturas maiores. Nós entendemos que você pode avançar na sua vida profissional, e é por isso que a gente também traz dicas especiais aqui em nosso programa para você, tá bom? Laudenilson Luna, seja bem-vindo mais uma vez em nossa programação. Muito obrigado, muito bom dia a todos que já nos acompanham nesta sexta-feira, encerrando aí a semana, uma semana, por sinal, muito promissora e muito produtiva. É uma grande alegria poder estar aqui mais uma vez no programa Impacto da Fé. Maravilha, e hoje nós vamos ter dicas de empreendedor, e no segundo bloco, Laudenilson também vai estar trazendo aí comentários a respeito de um tema muito importante. Qual vai ser o tema de hoje, Laudenilson? O tema bíblico que nós vamos falar hoje vai ser a respeito do seguinte questionamento: por que Jesus orientava as pessoas a não falar sobre suas curas? Geralmente, Jesus, em algumas oportunidades, após trazer uma cura a um enfermo, ele pedia, orientava e, em alguns casos, até proibia que aquela pessoa manifestasse a outros a cura que Jesus havia feito. Ótimo. Então, se você
Quer entender isso? Fica até o final, isso vai ser para o segundo bloco, tá certo? Agora nós vamos para as dicas de empreendedor, não é isso, Laudenilson? Isso mesmo, nós vamos seguir conforme a nossa programação desta semana, falando sobre dicas relacionadas a habilidades comportamentais na perspectiva de um gestor líder. Ótimo, então se prepare para agora, nesse exato momento, pega papel e caneta para anotar as dicas de hoje. Vamos lá? Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre 4 habilidades na atuação de um gestor líder, tá? Para você que está nos acompanhando aí, tá? Talvez você esteja até se perguntando se não seria uma redundância gestor líder. Mas para efeito de conhecimento é importante ressaltar que gestor geralmente ele é visto em uma perspectiva de gestão de processos, gestão de materiais, gestão de recursos, entre outros. Já líder, ele é visto numa perspectiva de alguém que cuida de pessoas, de alguém que busca sempre acompanhar, liderar pessoas. Então, nessa perspectiva, gestor líder, a gente vai fazer aqui um abraçar a causa, na verdade, falando na visão tanto de gestor como de líder, se tratando de 4 habilidades na atuação deles, em se tratando também na perspectiva de habilidades interpessoais. Maravilha, então vamos lá para a primeira dica de empreendedor de hoje. Vamos lá, a primeira dica relacionada então às habilidades de um gestor é o pensamento crítico, tá? Pensamento crítico. Quando nós olhamos, inclusive, o sentido dessa palavra, pode ser para muitos visto como algo ruim ou não muito bem-vindo. Afinal, quando se fala de críticas, nós temos a tendência a levar para um lado negativo. Todavia, no universo corporativo, como sempre falo, críticas numa visão construtiva, elas são muito válidas e, por sinal, também auxiliam na mudança comportamental, na mudança de percepção e visão. E uma crítica construtiva, ela estabelece melhores relações de construção, desenvolvimento profissional e auxilia também os colaboradores a permanecerem firmes naqueles propósitos estabelecidos, a fim de estar alinhado com a missão que aquela empresa estabelece. Então, ter um pensamento crítico é extremamente necessário na visão de um gestor, na visão de um líder, para poder, inclusive, orientar os seus liderados e subordinados a fazerem suas atividades de maneira mais correta possível e visando, consequentemente, alcançar melhores resultados no que tange a todo o propósito e aos objetivos estabelecidos na organização, Leonilson. Ótimo, então é isso aí, pensamento crítico para influenciar a construção, né, de resultados ainda mais eficazes na empresa. Isso é de grande necessidade para qualquer corporatividade, tá certo? Com certeza. Vamos para a segunda? Vamos para a segunda dica. Vamos lá. Segunda dica de hoje, então, nessa perspectiva também de gestão líder, é resolução de problemas. É inevitável que qualquer organização, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, vai se deparar ocasional ou frequentemente com problemas que precisam ser sanados. Toda e qualquer empresa que visa, obviamente, a lucratividade, ela vai se deparar com problemas e, para tanto, precisam ser resolvidos. Hoje, os cenários organizacionais, na visão de gestores e grandes líderes, eles sabem que é inevitável a existência de problemas. E para quem está à frente de uma equipe de produção, é preciso entender que relatar um problema para um gestor, para um diretor, é algo muito comum. O diferencial, portanto, está em você ter a habilidade de resolver o problema, pois muitas vezes é entendido como o relato de um problema apenas como algo comum de um funcionário qualquer. Quando você, na visão de gestor e líder, já mesmo sabendo do problema, de sua existência, é necessário que você busque de imediato uma solução. E, para tanto, a fim de comunicar a um diretor, a um membro do conselho, informe não somente o problema, como também a solução que já foi tomada e, para tanto, resolvida. Então, o gestor, com uma habilidade, precisa saber e que é importante ter a resolução de problema sempre ativa e disponível para lidar com essas situações do dia a dia no ambiente empresarial. Ótimo, é isso aí.
Então agora você vai ficar com a terceira dica de empreendedor. Espero que você possa estar aí aprendendo. Se tiver alguma dúvida, é só enviar sua mensagem para a gente, tá bom? Envia para nós a sua dúvida, a sua sugestão. Até mesmo isso vai ser de grande importância para nós, para a gente acrescentar aqui o nosso conteúdo, para estar transmitindo a você mais dicas importantes. Você tem um comércio, você tem uma empresa, você quer alguma dica relacionada a isso? Então aproveita, entre em contato com o nosso número, está aí, e a gente pode, naquilo que pudermos, trazermos dicas importantes. A sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente que está aqui em Tailândia e que pode sanar também e aplicar aí na produtividade da sua empresa, tá bom? Então vamos para a terceira dica de empreendedor de hoje. Vamos lá, a terceira dica de hoje então é flexibilidade, tá? Todo gestor líder precisa ser flexível, dadas as circunstâncias. Quando um gestor líder se posiciona junto à sua equipe de trabalho, é importante que ele seja flexível diante de circunstâncias, mas nas quais a empresa não vai perder, tá? O colaborador também não, mas é importante fazer, é claro, uma análise do caso em particular, da circunstância específica, a fim de que ele possa mudar a sua opinião, mudar uma ideia que porventura ele já tenha. Flexibilidade está no sentido de você estar pronto e disponível para mudar, se necessário for, desde que não haja impacto na empresa e também não venha prejudicar a sua equipe de trabalho. Só um ponto importante também para levar em consideração, que ser flexível é necessário. Ser volúvel é dispensável, tá? Ser volúvel é quando a pessoa muda em função de qualquer circunstância, por pequena, média ou grande que seja. Então não seja esse tipo de gestor, não seja esse tipo de líder. Seja flexível. Analise o cenário, veja a circunstância. Se for bom para a empresa, bem como também para o colaborador, aí sim você pode ser flexível, se adaptando àquela realidade proposta, ok? Maravilha! Vem cá, Laudenilson. Nós trouxemos para você dicas importantes e, é claro, se prepare para as próximas dicas. Como eu falei antes, você pode enviar a sua dúvida para a gente e aquilo que pudermos, vamos estar procurando sanar as suas dúvidas com dicas valiosas para você aplicar no seu dia a dia, aqui no programa Impacto da Fé, tá bom? Então, tem a dica 4 ainda? Tem a dica 4. Ah, então são 4, né? São Beleza, 4. Então temos 4 dicas, pensei que era só 3 hoje, mas... Só para finalizar, a gente já pode pegar daqui mesmo, né? Isso, já pode pegar daqui mesmo. Então, aproveite agora e anote aí, tá certo? Se possível for, manda mensagem. Qual é a dica de número 4, Laudenilson? Última dica, gente, produtividade, tá? Tá ali no quadro, você pode acompanhar. Produtividade, certo? Gente, nessa perspectiva hoje, nos cenários das empresas, geralmente industriais ou fabris, a produtividade é um ponto focal, onde toda uma equipe se organiza a fim de alcançar resultados. Quando se fala de produtividade, não necessariamente estamos nos remetendo a números, a quantidade, mas a qualidade, a entrega de produto, atendimento de prazos, tá? Organização de tempo de trabalho, um plano estratégico, definição de metas e entre outras questões. Então eu tenho uma série de fatores que vão, obviamente, estar elencados dentro da perspectiva de produtividade. Repito, produtividade não está necessariamente relacionado a números, a quantidade, mas, em grande medida, a qualidade. Então, você, gestor, líder, tá? Que acompanhou essas 4 dicas de hoje, só fazendo aqui uma rápida revisão, não esqueça, trabalhar sempre buscando produtividade, trabalhar sempre sendo flexível, tá? Sempre trabalhar numa perspectiva de conhecer o cenário a fim de alcançar esses resultados propostos pela empresa. Ótimo! Então, que maravilha as dicas de hoje. Aproveita e aplique na sua vida e tenha resultados melhores, tá certo? Laudenilson, agora eu vou deixar com você para chamar os nossos comerciais. Ok, então, logo mais nós vamos estar trazendo um tema bíblico muito importante, relevante para as nossas vidas. Então nós vamos para os rápidos comerciais e já já nós estamos de volta, não saia daí. Fica com a gente. Danis Lar Magazine, um lugar perfeito para transformar a sua casa em um verdadeiro lar. Uma vasta seleção de móveis que se adequam ao seu estilo, seja ele moderno, clássico, minimalista ou rústico.
Nossa equipe está empenhada em ajudá-lo a encontrar os móveis perfeitos para criar o ambiente dos seus sonhos. Danisla Magazine, o conforto da sua família você encontra aqui. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Vem com ofertas imperdíveis para você, cliente amigo. Temos uma padaria completa, seção de bebidas. Temos toda semana a quarta da limpeza para você, dona de casa, com aquele atendimento especial que você merece. E é claro, a entrega mais rápida da cidade. Mercadão Amazonas, o barateiro do Bairro Novo. Na Multichance Motos você encontra motos novas, seminovas e usadas. Com o melhor preço à vista, também temos parcelamentos em até 24 vezes no cartão de crédito e financiamento até em 48 vezes pelos bancos parceiros. Sem contar que você pode adquirir sua moto através das nossas rifas Multichances e da Prêmio Multichances, onde você pode ser sorteado e receber sua moto totalmente quitada ao ser sorteado. Então venha para a Multichance Motos, a única que realiza seu sonho de verdade. Tem os melhores cortes, tem frango, linguiças, tem economia na cesta da carne do Mateus. Alcatra com maminha bovina o quilo R$ 33,90. Chane fora bovina o quilo R$ 27,90. Bistequinha do dianteiro bovino o quilo R$ 23,90. Patinho bovino o quilo R$ 28,90. É o menor preço. Paleta bovina sem osso o quilo R$ 23,90. Leve para casa essa economia. Cesta da carne é no Mateus. No mês do consumidor, você economiza ainda mais no Feirão dos Móveis Magazine. E os descontos de 20%, 30% e 50% continuam em toda a loja. Guarda-roupas a partir de R$ 499,90. Últimas unidades de bancada para TV por apenas R$ 399,90. Som portátil de diversos modelos a partir de R$ 199,90. Cama box casal em parcelas de R$ 69,90. E diversos produtos com descontos imperdíveis. Mês do descontão, Feirão dos Móveis Magazine. Graças a Deus. Retornamos com o nosso programa Impacto da Fé para abençoar a sua vida. Você que ligou a TV agora, seja bem-vindo. Nós estamos no exato momento da ministração da palavra, o melhor momento do programa. E você, mais uma vez, eu tenho certeza que acompanhando a programação, esse momento pode ser edificado, pode ser fortalecido e abençoado por uma palavra vinda do céu, tá bom? Quem está aqui ao meu lado é o Laudenilson Luna, que está tendo as suas participações aqui no nosso programa Impacto e que, é claro, tem trago aí grandes lições de valor para nós e comentários teológicos de muita relevância. E você agora vai ser abençoado de maneira especial, tá bom? Aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, qualquer lugar que você está. Laudenilson, qual vai ser o tema que nós vamos estar tratando hoje? Hoje nós vamos falar sobre o fato em que Jesus, ele restringia ou até mesmo proibia que as pessoas curadas por ele manifestassem essas curas às outras pessoas. Então é um tema dentro de uma perspectiva que nos faz perguntar por que Jesus fazia isso. Se numa percepção algumas pessoas poderiam achar interessante que fosse divulgado o nome de Jesus, bem como os seus feitos e milagres, por outro lado a gente vê que Jesus já agia de maneira diferente, quando então ele dizia: não diga nada a ninguém. Olha só, então nós vamos aqui avaliar hoje as situações contextuais da Bíblia quando Cristo pediu para as pessoas não divulgarem seus milagres. Haja vista que na visão inicial de qualquer pessoa por que ele não divulgava ainda mais? Por que existiam situações em que Cristo operava milagres e pedia para as pessoas ficarem em silêncio e não fazerem nenhum alarme a respeito daquilo? É dentro dessa perspectiva que nós queremos entender hoje aqui e também vemos quais são as lições que nós podemos aprender com isso. Não é isso, Laudenilson?
Isso mesmo. Vamos lá. Então vamos lá. Um dos textos, inclusive, Léo Nilson, as pessoas que estão nos acompanhando e poderiam de repente também abrir suas Bíblias aí em casa, se assim puderem, é uma referência do Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 44 e 45. Me permitam aqui fazer uma leitura breve, que diz assim, ó, e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Esse texto, Léo Nilson, trata exatamente da narrativa em que Jesus cura um leproso. Esse leproso vem até Jesus, roga a ele que fique limpo, e Jesus atende sua necessidade. E observe que essa é uma das passagens que vão evidenciar essa ordem imperativa de Jesus para que não divulgasse. Veja que Jesus determina para ele que ele apenas se manifestasse ao sacerdote. Todavia, o leproso faz diferente, achando que seria interessante trazer notoriedade do que aconteceu com ele a todas as pessoas. Então, na perspectiva humana desse indivíduo que foi curado, o leproso, seria ideal manifestar, até mesmo alcançar outras pessoas que pudessem também ser curadas por Jesus. Na visão de Cristo, essa notoriedade poderia ser uma implicação, inclusive, para o seu ministério, visto que durante esse tempo, enquanto Jesus realizava o seu ministério terreno, em algumas ocasiões ele foi proibido, em algumas ocasiões não lhe era permitido ter acesso a alguns lugares. E nesse caso em particular, após trazer notoriedade o leproso do que aconteceu com ele, então fechou-se a cidade para Jesus. E aí a Bíblia vai declarar no versículo 45 que ele foi de fato proibido a pregar o seu ministério, a pregar a sua palavra. Esse foi um dos pontos interessantes dessa passagem e que vão também trazer para nós esse entendimento do porquê de fato Jesus proibia que aquelas pessoas manifestassem o poder que ele havia realizado através da cura. Ótimo, interessante. Então, dentro dessa perspectiva, era para que não houvesse algum alarme, justamente porque não tinha chegado a hora dele se manifestar como Cristo, é isso? Não necessariamente. Afinal, inclusive Jesus, por outras oportunidades, ele já havia inclusive se declarado ser o Filho de Deus. Quando questionado por que perdoava pecados, se somente Deus perdoava, ele próprio dizia que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, e para tal tinha esse poder. Mas nessas experiências, por exemplo, uma coisa que a gente deve aprender é que os milagres de Jesus não buscava ele notoriedade, não buscava ele visibilidade. Em grande maioria desses milagres que aconteceram, não foi Jesus que foi à procura das pessoas. Pelo contrário, as pessoas foram à procura de Jesus. E Jesus, é claro, não deixava de operar milagres. E isso nos leva a um ponto muito importante também, que nós devemos entender, à luz das Escrituras, que o principal propósito de Jesus Cristo não estava atrelado a curas divinas, não estava atrelado à operação de maravilhas. O principal objetivo e foco de Jesus estava no seu sacrifício vicário na cruz e, para tanto, a pregação da sua palavra, quando ele mesmo vai dizer declaradamente, ao ler o texto de Isaías 61 na sinagoga, que o Espírito de Deus estava sobre ele e enviou ele a trazer as boas novas, a trazer a libertação aos presos. Então a gente vai perceber que as curas, na verdade, acabavam sendo consequências ou uma confirmação daquilo que ele pregava, mas não que ele buscasse fazer isso. As pessoas buscavam ele para receberem isso. É muito interessante, Laudenisso, a gente poder observarmos aqui a natureza desses milagres de Cristo, né? Haja vista que os milagres em si, eles são confirmações do Evangelho. Eles são confirmações do Evangelho.
mas eles não podem ser a confirmação suprema de uma doutrina. Né? Exato. Haja vista que os milagres ou manifestações sobrenaturais acontecem em diversas religiões pelo mundo todo. Né? Desde as religiões afrodescendentes, religiões ocultistas, enfim. Quando você avalia as religiões mundiais, existem manifestações sobrenaturais que a ciência não consegue explicar. E nem por isso, de fato, existe um registro de verdadeira doutrina bíblica e do evangelho ali. Agora, nós temos que entender uma coisa. Nem todo milagre pode ser sinal de que Deus esteja por trás disso. Nós temos que avaliar qual é a fonte da mensagem. Né? Se a mensagem por trás do milagre, ela centraliza Cristo como Messias, como Salvador, se a mensagem por trás da manifestação sobrenatural não quebra os princípios do Evangelho, então você pode ter certeza que é Deus que está operando aquilo. Agora, quando você vê manifestações ou supostos movimentos espirituais que acontecem de maneira sobrenatural, mas quebram ou ferem os princípios do Evangelho, você pode ter certeza que essa manifestação, a fonte não é divina. A fonte não vem de Deus, ela vem ou humanamente falando, ou até mesmo maligna, não é isso? Exato, inclusive a gente consegue notadamente ver isso no Antigo Testamento nas experiências de Moisés, quando Deus o chama para aquela grande obra de trazer os hebreus, tirá-los do Egito para uma promessa que ele havia feito àquele povo. Ele se manifesta entre o povo através de alguns sinais, do qual manifestava Deus na vida de Moisés, o outorgando a liderar aquele povo, retirando-o do Egito. E algumas manifestações que ele evidenciou ali através de Deus não foram aceitas. Inclusive os magos, né, os conselheiros de Faraó, começaram também a apresentar algumas dessas coisas como se fossem, né, coisas divinas, e não eram, diferente do que Deus manifestou na vida de Moisés diante deles. Então isso consolida, inclusive, pela Bíblia e o relato bíblico, o que o Léo Nilson está acabando de colocar. Então, para nós cristãos, devemos ter muito cuidado, muita diligência com aquilo que os nossos olhos veem, tá? Se não são manifestações provindas mediante uma doutrina específica de Cristo, mediante a palavra inerrante e infalível e absoluta, nós devemos ter esse cuidado e estar alerta, porque muitas coisas têm acontecido e muitas delas são coisas humanas, tá? Métodos e estratégias, e quando não, até mesmo malignas. Então, abramos os nossos olhos e tenhamos muito cuidado e vigilância sobre essas coisas. É isso mesmo. Existe uma frase do Martinho Lutero, que ele diz assim: ainda que chova milagres, eu ainda prefiro ficar com a palavra de Deus. Ele entendia que a palavra de Deus é de fato a julgadora suprema de qualquer manifestação supostamente espiritual ou sobrenatural. Se qualquer movimento dito espiritual, ele não se encaixa na Bíblia Sagrada, não se encaixa nos princípios da Escritura, ele não está ali reconhecido pela Bíblia, ele de fato deve ser rejeitado, por mais que possa ser uma manifestação sobrenatural. Deus jamais opera de maneira contrária à sua palavra. Deus jamais vai realizar coisas de maneira que venha quebrar os princípios da sua própria palavra, que Ele nos deu como maior profecia. Então Deus opera dentro da palavra, por meio da palavra e através da palavra e consequentemente por ela. Então não tem como. Verdadeiramente nós precisamos desse tipo de discernimento, ainda mais hoje, onde nós vemos aí praticamente, não sei se eu posso usar essa palavra, um panteão, né, de deuses e manifestações espirituais e supostamente teológicas, que as pessoas não se preocupam em saber qual é a fonte, se realmente aquilo é bíblico ou não. As pessoas estão em busca daquilo que, humanamente falando e socialmente construído, dá certo. Elas não se preocupam, a pergunta não é essa, é bíblico? A pergunta é, está dando certo? Exato. Então é o chamado pragmatismo, né? Então isso tem invadido muito e a gente precisa de discernimento. A palavra discernimento significa
no original, a capacidade de dividir, de distinguir as coisas, de entender o que é de Deus, o que é do homem e até mesmo o que vem do diabo. E esse discernimento, ele só pode vir, é claro, de maneira mais suprema por duas maiores fontes, que é o Espírito Santo e a sua palavra. Não tem como o cristão adquirir discernimento se não for por meio dessas duas maiores fontes. Exato. É o Espírito Santo e a palavra. Quanto mais você se relacionar com a palavra de Deus, mais discernimento você tem para entender o que é e o que não é de Deus. Quanto mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais você consegue distinguir o que é espiritual, o que é carnal ou até mesmo o que é maligno. Então, é o seu relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo que vai determinar a sua capacidade e amplitude de discernir as coisas que são de Deus ou não. Exato. E só voltando aqui ao nosso ponto, inclusive para nós consolidarmos essa expressão de Jesus de ordenar ou até mesmo proibir que não fosse manifesto as suas obras, nós vamos ver que outros pontos também que vão nortear essa afirmativa de Jesus, o porquê Jesus se comportava desta maneira, tá? Por exemplo, o interesse de Cristo naquela cura era especificamente individual, ou seja, não havia uma necessidade de que aquela pessoa alcançada pelo milagre fizesse manifestações. Era como se fosse uma experiência da qual ele tivesse com Jesus, nesse caso o enfermo, e para tanto se restringisse a isso. E um aprendizado que nós temos diante disso é que muitas vezes nós seremos o foco de um grande milagre de Cristo e essa experiência é unicamente nossa. Nós não estamos dizendo, é claro, que não devamos em um ou em outro momento, a depender das circunstâncias, testemunhar os feitos de Cristo em nossa vida. Afinal, testemunhos fortalecem a fé. Testemunhos solidificam a espiritualidade dos irmãos através daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Tá? Um outro ponto importante também é que esses milagres, quando Jesus fazia, acabava também agregando uma intensa perseguição. Visto que Jesus frequentemente fazia esses sinais, operava esses milagres, provocava em grupos de fariseus, de publicanos, uma certa inveja. Então, à medida que isso acontecia, mais ainda inflamava o desejo dessas pessoas de irem contra Jesus, difamá-lo e até mesmo chegar a prendê-lo por supostamente difamação e por causar perturbação em Israel, em Jerusalém, em Galiléia ou por onde Jesus passava. Outro ponto também, para consolidar isso, é que Jesus certa vez falou para as pessoas que o acompanhavam dizendo: vós me seguistes não pelos sinais que vocês veem, mas pelo pão com o qual vocês se alimentam. Leonilson, como você em outra vez falou, muitas daquelas pessoas que estavam ali junto aos discípulos e acompanhando Jesus e o seguindo, não estavam para receber a palavra dele, não estavam necessariamente para ser edificado ou transformado por ele, mas simplesmente para se alimentarem, para terem suas naturezas físicas, suas necessidades físicas supridas. E não era isso que Cristo esperava dessas pessoas. Então Jesus de imediato já buscava proibir essas pessoas também para evitar aglomerações, e não era esse o sentido e o objetivo de Cristo, mas trazer a palavra e através do evangelho sarador, mudança de vida, transformação de caráter e principalmente a salvação para a alma dessas pessoas. Ótimo. Bom, para concluirmos aqui, que nós temos alguns minutos, eu quero só pegar um gancho aqui naquilo que o Laudenilson falou. Antes disso, quero mandar um abraço aí para o Ezequiel Azevedo, que está acompanhando o programa. Seu papai também, Laudir Luna, está acompanhando a programação. Um abraço, meu querido. E todos que estão conectados também com a gente, mandando mensagens pelo WhatsApp, tá bom? Muito obrigado mesmo, tá certo? Quem está conosco por lá, um abraço a todos, tá certo? Bom, queridos, olha, um gancho que eu quero pegar aqui são... quando você avalia as pessoas que seguiam Cristo, você consegue distinguir algumas classes de pessoas que andavam com Jesus. Dentre essas classes, você pode observar, em primeiro lugar, não que significa uma ordem aqui, mas é que veio na minha mente, eram aqueles que buscavam a Jesus apenas para se beneficiar dos seus milagres. Eram as pessoas que elas não queriam, de fato, entender a mensagem de Cristo, não queriam um compromisso com Jesus, não queriam segui-lo. Eles só queriam
usar Cristo para os seus próprios propósitos, né? Então, existe essa classe de pessoas que seguem a Cristo. Sim. Elas buscam a Deus apenas por causa dos milagres, para se auto-beneficiar, em termos de suas necessidades pessoais, mas no fundo não querem compromisso com Jesus. Existe essa classe. Existe outra classe também que nós podemos avaliar, existem os curiosos, aqueles que ouviam falar de Jesus, os feitos de Jesus, só queriam saber que tipo de homem era esse, mas a sua curiosidade não era fome espiritual. Existe uma diferença de fome espiritual para curiosidade intelectual. Tem muita gente que só tem curiosidade a respeito de Cristo, intelectual, mas não tem fome espiritual. A fome espiritual, ela é dada pelo Espírito Santo, ela é resultado da regeneração, ela é resultado da operação do Espírito Santo dentro de você. Você passa a ter fome de querer conhecer a Deus, de querer mergulhar nos seus desígnios, de se alimentar da vontade dele, dos pensamentos dele. Isso é fome. Agora, só saber o que tipo de homem é esse, que Cristo, o que estão falando. Agora mesmo, quem pode estar me assistindo aí, você tem que avaliar se você só gosta desse programa porque você acha interessante falar de Jesus, ou se você no fundo da sua alma tem fome de conhecê-lo. Se você tem fome e sede de conhecê-lo, você vai ser satisfeito. Existe uma promessa para isso. Quando Jesus estava pregando nas bem-aventuranças, ele disse assim: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Significa que se você chegar com um coração faminto diante de Cristo, você não vai sair sem ser satisfeito. Deus vai satisfazê-lo. Deus vai derramar em sua vida os pensamentos dele. A Bíblia diz que os segredos do Senhor é para aqueles que o temem. Então, se você deseja conhecê-lo, Deus vai se revelar para você. Deus não se revela para quem não quer. Deus não se autocomunica para quem não deseja. A Bíblia diz assim: é para quem tem sede, venha e beba da água da vida. Se você tem sede, a água é oferecida a você. Agora não pense que Deus vai oferecer uma água para quem não tem sede. Então, dentro desses poucos minutos, nós temos aqui só 2 minutos, queremos aqui agradecer a todos que acompanharam o programa. Eu deixo aqui a conclusão com o meu amigo Laudenilson e principalmente também a oração. Ok, então só para a gente finalizar essa parte, eu só queria fazer um relato breve de que os discípulos que estavam a caminho de Emaús deram testemunho de Jesus, mesmo não sabendo que estavam falando diretamente com ele. E quando falaram de Jesus, o descreveram como um grande profeta, um homem poderoso em palavras e em obras. Então, embora a gente leve aqui o sentido literal do texto, eles deram foco na palavra e obras vieram depois. Então, como o Leonilson nos antecipou, o foco está na palavra. Tudo que for advindo, tudo o que acontecer e não tiver uma origem das Escrituras, não tiver fundamento nelas, descarte. Faça aquela análise, absorva aquilo que está conforme as Escrituras e você vai ver o grande diferencial em sua vida e o que Deus há de fazer na sua história. É verdade. É isso aí. Muito obrigado a todos. Laudenilson, ore conosco e conclua aí o programa, abençoando os nossos espectadores e telespectadores. Vamos lá, você que está aí nos acompanhando, tá? Receba essa oração em nome do Senhor Jesus. Queremos fazer pela sua vida, pedindo a Deus a graça e a bênção sobre ti. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento, que passamos uma vez mais falando da tua palavra, nesta programação tão especial. Que o Senhor venha alcançar todas as vidas que nos acompanham neste momento, sendo agraciadas, as suas famílias sendo alcançadas, e um grande milagre vindo sobre eles, na transformação, na edificação e principalmente na salvação de almas. Assim te pedimos, ó Deus, e por fé te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Fique na paz e segunda-feira a gente retorna, se Deus nos permitir, com mais um programa Impacto da Fé. Tchau!